Turma, a inteligência artificial está mudando o mapa competitivo das assessorias. Cara, quem demora para estruturar isso vai gastar o dobro da energia para chegar em quem já começou. E aqui o problema não é a tecnologia em si, é o modelo de negócio e como que isso vai impactar na tua margem, tá? Porque toda assessoria tem processo manual, faz tudo ali muito no dia a dia, engessado, acaba perdendo muito tempo, o assessor fica ali na planilha, fazendo follow-up quando ele bem entende, não tem uma disciplina eventualmente individual, mas você fica muito mais refém da pessoa do que do processo. E esse é um custo que não aparece diretamente na DRE, pelo menos não por enquanto, mas que vai correndo tua margem ali, entrando naquele ciclo vicioso que a gente sempre fala. A maioria das assessorias ainda funciona assim, né? O assessor gasta mais tempo com atividade operacional do que de fato na rua, falando com o cliente, fechando negócio. Tem o CRM da corretora, tem a planilha paralela, relacionamento que ele tem guardado na memória, e quando ele tem aquele bloquinho de notas ali que ele vai soltando as coisas e os comentários, né? Cara, esse modelo funcionou por anos, é bem verdade, sempre deu certo, mas pra frente, a gente sabe como que a inteligência, o contexto e tudo bem encaixado vai mudar o jogo e o cliente vai entender, vai ver essa diferença de quem usa e quem não usa. Quando você consegue inverter essa lógica e o assessor gastar mais tempo no relacionamento, falando com o cliente e menos nesse operacional, seja por conta de um daily banker ou de um agent que você vai criar para fazer esse operacional, cara, você ganha tempo, né? Você vai ter um hunter mais tempo captando, ou você vai ter um farmer que vai conseguir atender mais hunters. Essa é a mágica do jogo, digamos assim. No final do dia, você não precisa de um time gigante, você precisa de assessores mais eficientes. Equipes menores, com dados, captando net new money e conseguindo ter uma eficiência junto com uma eficácia, ou seja, fazendo a coisa certa, para conseguir bater em time que às vezes são 2, 3 vezes maior que o teu. Cara, e aqui eu tenho um dado que mostra isso bem claro para vocês, tá? O lead score com IA, ele entrega de 85 a 95% de acurácia na priorização de contatos. Quando isso é feito manualmente, o número baixa ali para entre 60% e 75%. Isso é negócio que fica na mesa, né? Seja porque você priorizou o deal errado, ou porque você simplesmente não falou com quem devia falar. Pô, e na prática, turma, são 3 principais coisas que mudam aí quando a IA entra na sua operação com o processo, tá? Eu gosto sempre de falar do processo, porque se não tem processo, não adianta. Então, é como eu sempre falo, não adianta falar de inteligência artificial se não tem inteligência antes. O primeiro ponto é a captação com a inteligência, né? Então, cara, a IA segmentando tua base, identificando quem tem potencial de upgrade, priorizando esse lead certo, o cross-sell, e já deixando tudo isso integrado com CRM, consolidador e outras ferramentas que você tem dentro de casa. Isso aí tende a reduzir de 15% a 25% o tempo entre o primeiro contato ali com o cliente e o fechamento. Você consegue ser muito mais assertivo e já tocar nas dores do cliente. Pensando no ponto 2 do relacionamento, o caso comum hoje é que o assessor, o que ele faz? Ele grava ali a call, roda no GPT ou Gemini, extrai um resumo, é tudo muito solto, cada um fazendo do seu jeito, sem processo, e as ferramentas mais numa linha bottom-up, né? Então assim, o que a gente pensa que é o certo? É que a diretoria pare, olhe e faça isso mais top-down, olhando playbooks, olhando rotinas, botando a IA, vendo onde é que funciona, linkando com as verticais do negócio, o que é a estratégia, e aí sim ajudando o time, alavancando aí os teus assessores e toda a estrutura para que eles consigam ter mais inteligência, tanto no análise preditiva para chegar pronto para o cliente, como numa análise já de ver insights, erros, coisas que podem ser melhoradas e aprendizados para o futuro. E o terceiro ponto é realmente ter o dado que direciona a decisão, né? Você conseguir estruturar uma base e ter esse contexto para trabalhar. Boa parte do crescimento orgânico das assessorias, ele vem de indicação. O mesmo vale para construir CVM, Wealth, por aí vai. Com a IA, você consegue mapear melhor de onde vem essas indicações, quem tem o maior potencial patrimonial e onde está o dinheiro que não está com você, né? Aí entra Open Finance, Open Bank, por aí vai. E a grande diferença é esse ponto que eu falei da camada preditiva. Você já conseguir antecipar movimentos, conseguir ser mais proativo, conseguir já entender os ativos que estão com problema e já se antecipar antes da narrativa, dos influencers e da mídia chegar batendo em você. E tudo que eu falei de liderança, diretoria, o top-down, a ideia é que você conseguir, num contexto consolidado, você trabalhar o todo, né? Você não precisar tendo várias pessoas de forma individual gerando resultado, mas você perde aquele compound, né? Você perde aquele ganho potencial do 1 mais 1 igual a 3, de a gente conseguir criar uma estrutura e um contexto que vai se alimentando. Então, pô, eu alimento um pouco aqui, tem outro assessor que alimenta ali, o cara de seguros alimenta aqui, e a gente cria um ecossistema de contexto que ajuda o negócio a cada vez mais tomar decisão eficiente, olhando para o mercado como um todo. E aqui um ponto que pouca gente fala, né, que às vezes não conecta tão bem, mas a IA e o marketing também andam juntos, tá? Mercado onde todo mundo vende a mesma prateleira, a captação vem de quem constrói a autoridade. Ou seja, tem que ter o founder lá falando, o marketing para assessoria no final do dia não é chegar e varejar, é posicionar a empresa para 2 funis. Um funil para o time comercial, precisa daquele fluxo de clientes, trabalhar bem e fazer toda a conversão, e aqui pode ser cliente alta renda, pode ser private, tem as estratégias específicas, e um funil focado para o time de expansão. Então, para quem quer ser consolidador, é você ter esse employer branding, ter o founder ali falando, ter a estrutura pronta, para que as pessoas que queiram crescer e queiram trabalhar no mercado lembrem de você. E aí você cria esse funil para depois o time de expansão trabalhar, como se fosse a esteira, né? O marketing gerando demanda, e aí vindo ou para o time comercial ou para o time de expansão fazer o resto do funil para conversão e depois relacionamento. Tem bastante coisa aqui, dá pra gente aprofundar muito e trazer vários outros aspectos desse assunto. O que a gente vai fazer agora é que no dia 15 de abril, às 7h30, a gente vai
contar na prática como criar uma estrutura de IA na sua assessoria para reduzir custos, aumentar a captação e fazer esse link todo com o marketing, o que você pode pensar aí para o teu negócio. O link está na descrição desse vídeo. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com quem ainda está avaliando, curte aqui e até a próxima.